Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amados, em reverência à palavra de Deus, fiquemos de pé, abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 5, por favor. Atos capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Vamos então ler a palavra do Senhor, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviam falar destes acontecimentos. Amém, queridos? Pode sentar. Amém, queridos? Nessa noite eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. E nós vamos compartilhar o tema: o perigo da falta de comunhão com Deus. Amém? Vocês podem repetir comigo, por favor? O perigo da falta de comunhão com Deus. Nós queremos começar falando do casal Ananias e Safira. Eu gostaria que você voltasse novamente seus olhos ao texto, no versículo 1 e no versículo 2, que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Bem, você pode pensar que primeiramente eu quero atacar esse casal aqui, falar muito mal deles. Mas o fato é que precisamos entender que Ananias e Safira tinham qualidades. Nós precisamos olhar para aquilo que eles tinham, depois a gente olha para aquilo que eles não tinham. Primeiro, eles estavam congregando na melhor igreja que a gente pode conhecer, na igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja do avivamento, queridos, pastoreada por Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, a igreja de Jerusalém, onde havia um grande mover do Espírito Santo. Aliás, o livro de Atos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. E o que estava acontecendo nesse momento? O Espírito Santo estava compungindo o coração dos irmãos, e eles estavam vendendo suas propriedades e dando o valor integral para os apóstolos distribuírem para os necessitados. Havia um grande mover naquela igreja. Era esta igreja que Ananias e Safira pertenciam. Não era o pastor André que pastoreava naquela igreja, não era um outro pastor, talvez de renome dessa época, desse lugar, dessa cidade. Eram pessoas que nós podemos dizer assim, eram top,
a igreja top de linha. E eu não estou falando, irmãos, de prédio, de estrutura física. Não, porque igreja são as pessoas. Igreja é eclésia, aqueles que foram chamados para fora do mundo. E eles estavam ali inseridos nessa igreja. Amém? A segunda coisa que vejo que eles tinham, segundo a palavra nos mostra, eles tinham diálogo. Quando Ananias ele pretende vender e ele vende essa propriedade, ele compartilha isso com a Safira. Não é algo oculto. Eles conversaram, talvez no café da manhã, talvez no almoço, talvez no jantar, talvez antes de dormir, eles conversaram. Eles tinham diálogo. Diga comigo, diálogo. Diálogo é algo tão necessário na vida de um casal, na vida de uma família. E eles tinham diálogo. Vejam então que eles tinham algumas qualidades importantes, tão importantes. E essa qualidade, muitas vezes nós mesmos estamos precisando. Além do diálogo, eles tinham também cumplicidade. Porque aquilo que eles conversavam, eles seguiam até o fim. Diga comigo, cumplicidade. Não basta apenas dialogar, não basta apenas concordar, nós temos que seguir naquilo que nós concordamos. E a palavra do Senhor nos mostra que Ananias e Safira foram até o fim naquilo que eles conversaram. Tanto que no final do texto nós vamos ver que eles foram sepultados um do lado do outro. Isso nos fala de concordância. Isso nos fala de cumplicidade. E cumplicidade está faltando na vida de muitos casais, na vida de muitas famílias. Às vezes até conversam, mas não seguem. É aquilo que eu tenho falado ao longo dessa semana. Eu posso querer comprar um fogão, fazer uma surpresa para minha esposa, e de repente eu vou na loja, não aviso para ela, eu compro um fogão de 3 bocas, e eu compro um fogão preto. Aí eu chego e dou de presente para ela, e aí ela se entristece, porque ela não queria de 3 bocas, nem queria preto. A tristeza dela vai causar tristeza para mim também. Isso é a falta de diálogo. A cumplicidade, ela é o complemento do diálogo. Porque quando existe um diálogo, uma conversa verdadeira, a gente faz aquilo que a gente prometeu. Que o Senhor nos ensine através das qualidades que eles tinham aqui. Primeiro, eles estavam numa boa igreja. Boa não, ótimo. Segundo, eles tinham diálogo. Terceiro, eles tinham cumplicidade. E quarto, eles tinham estabilidade financeira. A palavra do Senhor diz que eles venderam uma propriedade. Significa que eles tinham várias. E eles pegaram apenas uma propriedade para vender. Eles não tinham problema de alguns daquela igreja que tinham necessidades. Não, eles eram aquinhoados financeiramente. Eles tinham posses. Então esse não era um problema para a vida deles. Mas pastor, que casal exemplar, que casal com qualidades, que casal que tinham coisas tão importantes na vida deles, mas não tinham comunhão com Deus. Eles tinham essas coisas, mas faltava a eles comunhão com Deus. É disso que eu quero falar nessa noite, do perigo da falta de comunhão com Deus. Cuidado, irmãos, cuidado, amigos. Você pode estar na melhor igreja, você pode ter as qualidades do diálogo e da cumplicidade, você pode ter bens, mas pode estar faltando a comunhão com Deus. Você que está aqui nessa noite, vocês que me assistem neste vídeo agora, você está em comunhão com Deus? Eu quero que você agora vá para o versículo 3, e diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não seria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Veja, meu amado, aqui está o perigo da falta de comunhão com Deus.
Não existe meio termo. Ou você está em comunhão com Deus ou você não está. Ou você está próximo de Deus ou você não estará. Olha o perigo da falta de comunhão com Deus. Olha o que Pedro, ele fala diretamente para Ananias. Porque foi o Espírito Santo que deu entendimento para Pedro. Ninguém falou nada para ele. E Pedro teve o discernimento quando ele olha para Ananias. Ananias levou apenas metade do valor. Porque isso foi combinado entre eles. Eles venderam, vamos pensar, por 100 mil. Mas eles levaram apenas 50 mil. Foi esse o concordado. E quando Ananias aparece lá com 50 mil, com apenas metade, o Espírito Santo revela para Pedro. E Pedro diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás inspirasse você? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse para o Espírito Santo, Ananias? Ponto 1. Quando você não tem comunhão com Deus, você corre o perigo de ser inspirado pelo diabo. Você corre o perigo de você ser direcionado por Satanás, amado. Se você não tem comunhão com Deus, você está propício a ser usado pelo diabo. Se você não tem comunhão com Deus, você está propício a abrir a porta para Satanás. Se você não tiver contrito, se você não estiver submisso ao Senhor, se você não estiver 100%, queridos, você está propício a cair na armadilha e de estar fazendo alguma coisa que não é dirigida por Deus. Durante essa semana nós estudamos no Mover dos Milagres sobre a posição da família diante de Deus. E nós entendemos que Deus tem que estar em primeiro lugar. Que Deus Ele é que sustenta a família. E amados, como é que a família deve estar diante de Deus? A família deve estar assim, ó. Vamos imaginar. Ali, aqui, esse lado é o lado de Deus. Então a família tem que estar assim, ó, diante de Deus, adorando a Deus, tendo comunhão com Deus. Aí nós aprendemos, primeiro tem o esposo, depois a esposa, depois o casal, depois os filhos. Todos eles têm que estar diante de Deus, em comunhão com Deus. Assim, queridos, olha, de frente para o Senhor, não de costas para o Senhor. Você está como diante do Senhor? Vocês estão assim, em comunhão com Deus, ou vocês estão apenas de costas para o Senhor? Deus está ali, e você está aqui. Você está diante das pessoas, você está diante da sua esposa, diante dos seus filhos, mas você está de costas para o Senhor. É muito importante você estar diante de Deus. Muitos de vocês que estão aqui estão sem comunhão com Deus. Muitos de vocês que estão aqui durante essa semana tiveram pouquíssimo tempo para ter a aproximação para com o Senhor. Nós estamos, irmãos, vendo hoje quantas dificuldades que as pessoas estão tendo para vir na casa do Senhor, por exemplo. Primeiro porque é verão. E nesse tempo muitos estão indo para a praia, para o divertimento, e alguns não estão conseguindo chegar até aqui. Muitos estão ocupados porque estão trabalhando nessa época de política. Há mais esse fator para não chegarem aqui. É verdade que muitos estão trabalhando, é verdade que muitos podem estar doentes, é verdade que muitos podem estar com alguma atividade nesse momento que é interessante, importante, relevante. Mas, amados, nada é mais relevante para a gente do que a presença de Deus, do que buscar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o quê? Primeiro o quê, queridos? O seu reino e a sua justiça. Alguns de vocês aqui estão deixando Deus para segundo, terceiro, até o último lugar. Quantos de vocês leram a Bíblia durante essa semana? Quantos de vocês leram pelo menos, irmãos, um capítulo por dia?
Quantos de vocês passaram pelo menos 1 hora de oração diante do Senhor, queridos? Quantos de vocês tiraram pelo menos um dia nesta semana para jejuar? Quantos de vocês têm se colocado diante do Senhor para evangelizar? Quantos de vocês têm gasto tempo para fazer aquilo que você chama de um devocional para o Senhor? Está todo mundo muito ocupado, irmãos. Não é mais a desculpa da pandemia, não é mais a desculpa da contaminação, não é mais qualquer desculpa que nós possamos apresentar a Deus nesse tempo, porque as coisas estão amenizando, queridos, e só vai melhorar em nome do Senhor Jesus. Mas nós ficamos encalhados, nós ficamos parados, nós estamos ficando conformados, nós estamos ficando acostumados. E Jesus está voltando, e esta noite nós já cantamos: Ele vem, Maranata, Ele vem. Mas você está tão apegado aqui na terra que você está com medo até de morrer. Você está com medo de viver. Você está com medo de se relacionar. Você está tão apegado aqui nessa terra, querido, porque você está tão preocupado com o que comer, o que vestir. Você está preocupado no seu salário. Você está preocupado com as coisas, você está preocupado com tudo que está acontecendo, mas você não está se preocupando com a sua vida espiritual. E se Jesus voltar hoje, amados, e se Jesus voltar hoje, igreja, se Jesus voltar hoje para nos buscar, para levar a sua igreja, tudo que você tem vai ficar. Tudo que você tenha vivido essa semana não justifica. Esteja mais firme com o Senhor, mais perto de Deus, porque Ananias e Safira, eles estavam mortos espiritualmente. A morte deles, o sepultamento deles, só refletiu a realidade espiritual deles. Nessa noite, saia desse sepulcro espiritual. Nessa noite, desperte para a sua vida espiritual, desperte para o seu chamado, desperte. Deus, Ele quer abençoar todas as áreas da sua vida. Se você buscar primeiro o reino dEle, Ele abrirá as janelas do céu, vai abençoar a sua vida em todas as áreas. Ele vai te fazer profeta lá no teu trabalho. Ele vai te fazer um homem de Deus lá por onde você anda, por onde você vive, onde você convive, na sua família. Ele vai salvar os teus, porque tem gente da sua família que não aceita Jesus, porque você é um mau exemplo. Porque tem gente que já disse assim: para me ser um marido como esse aí, para me ser uma esposa como esse, para me ser crente como esse. Queridos, é tempo de despertar. Jesus está voltando e nós temos que ter comunhão com o Senhor. Por que nós estamos indo na casa dos irmãos? Porque nós estamos fazendo o mover dos milagres. Quando nós decidimos, quando nós tivemos essa direção, o nosso maior milagre é pela sua vida espiritual, amados. O maior milagre não é se você ganhar um carro, se vocês ganharem casa, que isso é muito pouquinho para o Senhor, e eu sei que Ele está fazendo isso de forma tremenda nesses dias, e Deus está abençoando a igreja. Mas a nossa maior alegria é ver vocês firmes na rocha, amados. A família de vocês sendo salvas, vocês zelando pela vida espiritual de vocês, porque nós estamos vendo filhos se perdendo. Nós estamos vendo filhos que estão crescendo, entrando na adolescência e não estão tendo gosto pela casa de Deus, porque você não tem esse mesmo gosto. Não tem comunhão com Deus porque você não tem essa mesma comunhão. Nós estamos vendo as famílias na igreja, mas sendo empurradas pela barriga, apenas aparentemente. E Deus quer que você esteja de fato no céu. Ananias chega aqui, e ele é o pai, e ele é o chefe da família, e ele foi inspirado por Satanás. O que Pedro diz? Olha, Ananias, tu poderia não ter feito nada do que você fez, querendo representar uma espiritualidade que você não tem. Porque é isso que Ananias fez. Quando ele leva 50, todo mundo vai pensar que foi 100. Alguém está te vendo aqui e vai dizer: poxa, ele está firme, ele veio para o culto hoje, né? E talvez a gente pense: aquele irmão que não veio, ele deve estar fraco, ele deve estar com problema. Quando você aparenta, quando você representa, todo mundo pode achar que você está bem, mas diante do Espírito Santo, ele sabe quem está bem nessa noite aqui. O Espírito Santo sabe quem está preparado para o arrebatamento nessa noite, amados. O Senhor sabe se você está bem. E lá vai Ananias, e Pedro diz: Ananias,
Tu devia ter vendido e ficado com dinheiro, porque a propriedade é tua. Tu podia ter feito o que tu quiseste, mas tu querer trazer 50 para que nós possamos achar que é 100, para que todo mundo te dê tapinhas nas costas e tu pareça que tu é espiritual, porque vai parecer, porque todo mundo está trazendo tudo, devolvendo para o Senhor 100%, e tu apenas está representando. Igreja, nós não podemos representar. Irmãos, eu já tenho, desde os meus 9 anos que eu aceitei Jesus, desde os 11 anos que eu me batizei nas águas, desde os 17 anos que eu fui batizado no Espírito Santo, me casei desde os 22 anos, sou pastor, irmãos, há mais de 25 anos, e a minha oração todos os dias é essa: Senhor, que eu seja verdadeiro. Olha só o que diz Pedro: Ananias, tu não mentiu para os homens, tu mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Irmãos, eu não quero ser hipócrita, eu não quero mentir para o Espírito Santo, porque eu posso aqui, hoje eu vim de paletó, né, vim de gravata, poxa, ele está igual um pastor, eu posso parecer um pastor, eu posso parecer alguém que você diga assim, ó, mas eu preciso ser, irmãos, mais do que parecer, eu preciso ser, amém? Mais do que parecer um crente, você tem que ser um crente, querido. Mais do que parecer que congrega, você tem que ser alguém com comunhão com Deus. Você tem que estar firme no Senhor Jesus. E hoje é o dia de você se firmar. Hoje é o dia de você estar na presença do Senhor. Hoje você está aqui. Deus está te dando essa palavra. Será que você crê na minha palavra? Será que você crê no que eu estou compartilhando com você? Será que você vai sair daqui resolvido a ter comunhão com Deus nos próximos dias? A ler a tua Bíblia. A tua Bíblia está com saudade de ti. Aquele cantinho lá do lado da tua cama está lá esperando. Você precisa ter disciplina para estar na presença do Senhor. E esse é o tempo, porque Jesus está voltando. Mais do que nós temos entendido, como temos vivido esse tempo profético, esse tempo dos últimos dias, se nós não despertarmos, nós seremos semelhantes a Ananias e Safira. E qual era o problema deles? Não era falta de virtudes. Eles tinham bens materiais, eles tinham diálogo, eles tinham cumplicidade, e eles estavam na melhor igreja, mas eles não tinham comunhão com Deus. Versículo 5, quem está comigo? Diz a palavra do Senhor: ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Ananias caiu morto, e não foi Pedro que o esfaqueou, não foi Pedro que tacou um pau na cabeça dele, não foi. Foi o próprio Deus que o disciplinou. Foi Deus quem o disciplinou. E essa disciplina causou temor. Amém? Diga comigo, temor. Veja bem, essa mensagem não é para causar medo em você, medo de morrer. Essa mensagem é para causar temor. Amém? Por que foi registrado aqui? Para causar temor em nós, para que nós não façamos a mesma coisa que Ananias. Versículo de número 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. 3 horas depois, sem saber do que tinha acontecido, chega Safira. Eu devia ter falado da virtude que tem no nome deles. Ananias significa aquele homem que Deus faz gracioso, e Safira é uma pedra preciosa. E a Safira, ela chegou 3 horas depois, ela não sabia de nada. Ela não sabia do que tinha acontecido. E Pedro se dirige a ela. E quando Pedro se dirige a ela, Pedro pergunta: foi por 50 mil que vocês venderam? Foi por 50 mil que vocês venderam essa propriedade? E ela, nesse momento, ela tem oportunidade de falar a verdade, amém? Preste atenção. Ela poderia não ter morrido, porque agora ela tem oportunidade
de falar a verdade. Eu preciso falar o que eu vou falar agora com temor, porque eu tenho visto muitas irmãs aqui que não têm comunhão com Deus como deviam por causa do seu marido. Eu quero fazer a pergunta: vale a pena, irmã? Eu tenho que fazer essa pergunta para você. Vale a pena? E não se dirige apenas para as mulheres, também para os homens e para qualquer um de nós. Vale a pena a gente seguir no mesmo erro de uma pessoa que não tem comunhão com Deus? Vale a pena? Dias atrás aqui nós tivemos um exemplo. E a esposa desse irmão que faleceu, ela veio me abraçar e ela disse: eu vou voltar para cá. E ela disse: eu só lamento que seja por esse motivo, porque ela fazia parte dessa igreja. Vale a pena você, que poderia estar bem com Deus e servindo melhor ao Senhor, desenvolvendo melhor o seu ministério? Quantas vezes você não vem no culto mais? Quantas vezes você diz: não, eu tenho que ficar hoje por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos, por causa do fulano? Vale a pena você continuar? Vale a pena você continuar do lado de alguém que não quer ter comunhão com Deus? Vale a pena. Não estou mandando ninguém que se separar. Eu estou falando do espiritual. Porque o que mais o nosso ouvido ouve é isso: pastor, é por causa do fulano. Alguém sempre fala que é por causa do fulano. Pastor, não vem hoje por causa do. Pastor, não vim por causa do. Pastor, o que está acontecendo é. E sempre alguém colocando alguma coisa. Será que vale a pena você seguir esse caminho? Pedro, ele separa. Ele não vai logo dizendo: olha, Safira, seu marido morreu e você vai morrer também. Não, Pedro pergunta: Safira foi por 50 mil. Ele dá a oportunidade dela se arrepender. Ela dá a oportunidade dela falar a verdade. Ele dá a oportunidade para que ela agora se arrependa e diga: não, Pedro, não, nós vendemos, foi por 100 mil. Mas nós que combinamos dessa forma, ela podia ter, diante do homem de Deus, ela poderia agora se humilhar, porque ele já sabia a verdade. Amados, muita verdade Deus me revela de vocês, mas eu não falo, eu não digo, eu não confronto. E muitas vezes eu sou cobrado por Deus, porque eu quero ser teu amigo, porque eu quero que você fique de bem comigo, porque eu quero que você não saia zangado. Mas, irmãos, hoje eu seria muito covarde se eu não compartilhasse essa palavra. Eu seria muito covarde se eu não dissesse essa palavra para você. E a palavra do Senhor diz aqui que quando ela fala a mesma coisa que ela tinha combinado, ela disse: foi portanto. Veja que ela seguiu o que o marido e ela combinaram. Foi portanto, Pedro. Aí Pedro teve que dizer: olha, estão aí os rapazes que sepultaram teu marido, e eles vão levar você também. E ela também caiu e expirou, seguindo o caminho do marido. Eu faço a pergunta: vale a pena você seguir esse caminho? Não estou dizendo, pastor, quer dizer que eu tenho que deixar de orar por ele? Pastor, quer dizer que eu tenho que separar dele? Pastor, não, só quero saber se você está em comunhão com Deus. E se vale a pena você seguir esse caminho. Porque se amanhã Jesus levar ele, nada vai valer do que você fez. Porque o mais importante é a salvação dele. E quem sabe, se você se colocar na presença de Deus, se você se encher do Espírito Santo, se você for uma mulher que se coloque, é um homem que se coloque, é um jovem que se coloque, seja quem for, que você esteja agindo dessa forma com desculpa por alguém, quem sabe isso não vai influenciar para que ele seja um homem cheio do Espírito Santo. Quem sabe você não vai atrair ele pela presença de Deus na sua vida. Porque infelizmente até hoje alguns que fazem essa desculpa, eu não vi o marido se firmar. O marido continua a mesma coisa. Eu não vi a mulher se firmar, a mulher continua a mesma coisa. Eu não vi o filho se firmar. Entra ano e sai ano, é a mesma desculpa. Eu tenho que ficar com meu marido, tenho que ficar com a minha esposa, tenho que ficar com isso. Estou com medo dele, estou com medo daquilo, estou com medo daquilo outro. Eu tenho que seguir, pastor, você sabe minha vida. E o marido não é salvo.
e a mulher não é salva, e o filho não é salvo. Sabe? Se você deixar de mentir, se você for mais sincero ou mais sincera, se você for mais fiel ao Senhor, e se você não colocar desculpas, mas você dizer, eu vou para os pés do Senhor e Jesus que vai fazer a obra, porque você que está querendo fazer a obra na vida do seu marido, porque você que está querendo salvar o seu marido, você que está querendo salvar a sua esposa, você que está querendo salvar o seu filho, mas só quem salva é Jesus Cristo, só quem pode operar é o Espírito Santo. Se ele não se converter, se ela não se converter, meu querido, não vai adiantar nada. Então se converta você para que você não siga o mesmo caminho. Será que você está refletindo o que eu estou compartilhando? Eu estou falando aqui de vida espiritual, de comunhão com Deus. Eu não estou falando aqui de morte física. Eu não estou amaldiçoando você, dizendo que você vai morrer, não. Eu estou falando aqui da morte espiritual. Eles já estavam mortos espiritualmente. E não ajudou nada ela ter seguido junto com ele. Mas se ela tivesse arrependido naquela hora, ele poderia ter partido, mas ela ia permanecer no Senhor Jesus. Você quer permanecer no Senhor Jesus? Você quer ver Deus agir na vida da sua família? Está aqui Ana Paula, está ali Ana Paula, ela está indo todo dia, toda semana lá, no mover dos milagres. Permaneça, Ana Paula. Você está seguindo com o Senhor. Deus sabe como é o estado da tua família, como é a dificuldade, mas permaneça, persevera. Se a tua família não quer vir, mas você vem, e Deus vai honrar você trazendo a sua família. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai trazer se a gente estiver lá. Ah não, se eu não sair daqui, não, eu tenho que estar aqui, pastor, porque senão minha família vai se perder, meu marido vai se perder, Deus vai nos amaldiçoar. Mas se você não der um passo, olha o que aconteceu com Ló. Olha o que aconteceu com Ló. Ele estava lá acomodado, e os anjos dizendo, bora Ló, vai ser destruído Sodoma e Gomorra. Não, fica mais um pouquinho não. Eles tiveram que pegar na mão dele, na mão da mulher, na mão das filhas, e disseram para ele, não olha mais para trás, Ló, não olha mais para trás. Foge, sai daqui, porque vai ser destruída essas cidades. E a palavra do Senhor diz que eles saíram, fugiram. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. Não olha para trás, olha para frente, foge. E se Ló tivesse que olhar, minha mulher virou estátua de sal, e ele olhasse para trás, o que ia acontecer com ele? Me diga, o que ia acontecer com ele, meus irmãos? Ele ia virar também pedra. Olhe pela tua vida espiritual, porque a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um de nós. Se eu estiver esperando que se a Marta estiver esperando por mim, é muito bom nós dois servindo ao Senhor. Mas eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é a minha responsabilidade, eu sei o que pesa. Eu sei, a Marta não me acompanha muitas vezes, ela não consegue ir dentro do ritmo. Eu sei, eu tenho uma paixão excessiva, e muitas vezes eu posso sobrecarregá-la, eu posso querer que ela me siga, ou eu posso esperar por ela. Então eu tenho que olhar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso ter comunhão contigo, eu preciso salvar a minha vida. Salva a sua vida, irmãos. Salva a sua vida. Olhe para o seu irmão e diga, salva a vida, salva a sua vida. Diga para ele, salva a sua vida, irmão. Salva a sua vida. Ei, irmãos, eu aceitei Jesus com 8 anos, minha mãe não estava lá, meu pai não estava lá. Eu fui batizado com 11 anos, não tinha ninguém da minha família no dia que eu fui batizado nas águas. Eu queria Jesus, e eu quero Jesus. Quantos querem Jesus? Irmãos, eu fui batizado com 17 anos no Espírito Santo, só estava eu lá, eu queria Jesus, eu quero Jesus. Você não pode parar, zele pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com Deus. Hoje é dia de ressuscitar, hoje é dia de levantar, hoje é dia de rever os conceitos. Hoje é dia da gente colocar as coisas no lugar, da gente ver como é que está a nossa casa. Hoje eu arrumei a mesa lá em casa.
Hoje arrumei a mesa lá em casa. O lugar mais importante na minha casa é a mesa. A mesa é onde nós estudamos a palavra, é onde nós nos alimentamos, é onde nós conversamos, é onde nós nos corrigimos. A mesa é o lugar mais importante da minha casa. Não é o lugar onde está a TV para me assistir Netflix. Não é onde está o roteador do Wi-Fi. Não é o lugar onde eu tenho conforto. É a minha mesa, a minha casa, o lugar da comunhão. A minha mesa é o lugar mais importante da minha casa. E você precisa, meu amado, colocar-se diante do Senhor, porque esses são os dias que Ele vai levantar você novamente. Porque há pessoas aqui com ministérios, com chamados, e que estão protelando, irmãos, procrastinando o que o Senhor quer. E Jesus pode voltar e você perder a sua salvação, você ficar. E ainda ficar junto com aquelas pessoas que não tinham comunhão com Deus. Busque comunhão com Deus, para você inspirar e as pessoas te seguirem na sua casa. Amém? Você é a fonte do avivamento. Você é a fonte do avivamento. Vou terminar a palavra. Sei que ela é razoavelmente exortativa. O versículo 10 diz: no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços viram que ela estava morta e levando-a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviam falar destes acontecimentos. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque sua Bíblia no seu assento. Se os irmãos quiserem apagar as luzes, fique à vontade. Mas eu quero orar com vocês essa noite. Irmãos, eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ter comunhão com Deus. Irmãos, eu preciso ter comunhão com Deus. A igreja, ela vai prosseguir, amados. A igreja, ela tem que seguir em frente. Amados, o que aconteceu com Ananias e Safira foi registrado para a gente ter o temor. Para que hoje nós pudéssemos entender a importância de ter comunhão com Deus. Precisamos nos achegar a Ele. Está escrito, amados: chegai-vos a Deus e Ele chegará para vós. Chegue-se para o Senhor, queridos. Chegue para o Senhor agora. Fala com Ele agora. Olha, o Espírito Santo, Ele vai ajudar você. O planejamento dessa semana. Nós estamos no último dia do mês de agosto, queridos. Estamos terminando agosto, estamos chegando em setembro, amados. Deus já colocou no meu coração nos próximos dias uma direção para minha casa. A partir de amanhã nós vamos começar a orar 2 horários específicos. Eu tenho nesses dias buscado assim, entendido a importância. Deus vai te dar direção, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar ordem, Deus vai te dar organização, Deus vai te dar planejamento, Deus vai te ajudar nesse tempo, querido. Deus vai te dar discernimento, Deus vai falar contigo onde é que estão os teus medos, as tuas falhas. Deus vai falar com você onde é que você tem exagerado, amados. Onde você tem exagerado, onde você tem ido para o extremo, e onde você tem sido relaxado. Organiza hoje o teu coração, a tua mente, tua vida. Não te desculpa de ninguém, não. Ah, não é teu marido, não. Não é tua esposa, não. Não são teus filhos, não. É individual, é você agora, querido. É você decidir agora, é você se colocar agora. É você ter fome agora. É você desejar agora. É você querer buscar agora a presença do Senhor. É agora, é entre você e Deus, querido. Se renda diante do Senhor agora. Se renda diante do Senhor agora. Permita ser tocado pelo Espírito Santo.
O mesmo Espírito que desceu em Jerusalém, que estava na igreja de Atos dos Apóstolos, esse mesmo Espírito continua trabalhando em nosso meio. E Ele tem procurado a tua vida, Ele tem procurado o teu coração, Ele tem procurado te encher, Ele está procurando renovar você, Ele tem procurado fortalecer você, mas você não tem buscado. Ele está aqui nesta hora, Ele está aqui agora, Ele está aqui agora, querido. Essa é a hora, querido. Essa é a hora, queridos. Aproxima-te dele, aproxima-te dele. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Pai. Põe as coisas no lugar, Senhor, agora. Vem nos fazer ver, Senhor, o que é mais importante, Senhor. Vem nos fazer rever os conceitos, Senhor. Vem nos fazer rever, Senhor, o que é prioridade e o que não é prioridade. Vem nos fazer ver o que é importante e o que não é importante, Senhor. Vem nos perdoar, Senhor, das nossas desculpas. Vem nos perdoar, Senhor, das nossas faltas. Vem nos perdoar de todo o relaxamento que temos nos relaxado, Senhor. Ó Espírito Santo, vem nos santificar. Vem nos santificar nesta noite aqui. Ore manara labashori andalamanas. Ore manara labashori andalamanas. Esse é o tempo de restauração, igreja manancial, igreja de Cristo, igreja do Senhor. Meu irmão, irmã, que é a igreja que foi escolhido pelo Senhor. Você foi chamado para Jesus. Você foi chamado por Jesus. Você foi chamado para Jesus, para viver para Jesus. Ande na presença dEle. Viva na presença dEle, tenha comunhão com Ele agora. Oh, aleluia, aleluia.